Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para tratar das causas e das possíveis soluções para os problemas da cidade. Hoje, o tema em questão é segurança pública. Hoje quem ajuda a mediar a nossa conversa é a jornalista Lidiane Oliveira, da TV e Rádio Câmara. Lid, muito obrigada por sua presença. Oi, Larissa, eu que agradeço mais uma vez o convite. E para falar de segurança pública, recebemos o Coronel Robson Douglas de Souza, comandante do CPI 4, Comando de Policiamento do Interior 4. Coronel Robson, muito obrigada por sua presença aqui no Bauru em Debate. Nós é que agradecemos a oportunidade. E para ajudar nessa discussão, recebemos também o vereador Benedito Roberto Meira, o Coronel Meira, que já foi o comandante-geral da Polícia Militar no estado de São Paulo. Coronel Meira, vereador Meira, muito obrigada por sua presença e por contribuir aqui com a nossa conversa. Obrigado, Larissa, obrigado, Lidiane, e obrigado, Robson, também por estar ao meu lado aqui para nós debatermos o assunto. E antes de conversarmos, então, vamos dar uma olhada nos índices de criminalidade do nosso município. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Do início deste ano até setembro, Bauru registrou 15 homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar. Uma redução de 35% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O número de mortes por acidentes de trânsito também caiu. Neste ano foram 14 homicídios culposos por acidente de trânsito contra 32 até setembro de 2017, uma redução de quase 60%. Outros indicadores, como o número total de roubos, também caíram. Foram 579 registros neste ano, enquanto no mesmo período de 2017 foram 60% a mais. Já o número de furtos se manteve próximo entre janeiro e setembro deste ano e os primeiros 9 meses do ano passado. Por outro lado, há uma piora no índice de estupro quando comparados os 2 anos. Foram 115 registros neste ano até setembro e 109 no mesmo período de 2017. Especificamente, os casos de estupro de vulnerável tiveram uma ligeira queda. Foram 71 registros até setembro agora e 79 até o mesmo mês do ano passado. Coronel, temos aí reduções importantes nos índices de criminalidade. O senhor está à frente do CPI 4 há 6 meses. Algumas dessas reduções dizem respeito até um período anterior à sua gestão. Mas vamos comentar então alguns desses índices. O número de homicídios, por exemplo, que houve uma queda, é um tipo de crime que pode ser prevenido? Como que se explica essa queda? O homicídio praticamente é o crime de mais difícil prevenção, porque ele ocorre em situações em que nós não temos a presença ostensiva da polícia. Ocorre no interior de residências, ocorre por motivos passionais, pessoas que de repente decidem, né, matar a outra pessoa e se valem de circunstâncias que não são perceptíveis pela polícia. Diferente, por exemplo, do crime de furto, de roubo, em que o delinquente está nas ruas esperando a oportunidade e pode eventualmente se deparar com a polícia, ou a polícia, por um trabalho de inteligência e de um planejamento inteligente, pode até se antecipar por vezes. O homicídio acaba ocorrendo, como eu disse muitas vezes, em lugares onde a polícia nem se encontra e nem se encontrará por ser, por exemplo, dentro de residências. Então, aproveitando que o senhor já comentou sobre esses outros tipos de crime que têm uma ação mais efetiva da polícia, em relação aos roubos, houve uma queda brusca no número de registros de roubos. Essa queda pode ter a ver também com o número de pessoas fazendo menos registros de roubos? Existe um índice de resolutividade desse tipo de crime na cidade? Começando pela última pergunta, esse índice de resolutividade, quem poderia dispor dele é a Polícia Civil, que é quem investiga os casos
e pode dizer ao final quantos casos foram esclarecidos e resolvidos ou não. A atuação da Polícia Militar, por previsão constitucional e legal, ela se encerra com a apresentação da ocorrência na delegacia de polícia. É lógico que muitas dessas ocorrências já são apresentadas com muitas informações que acabam colaborando para as investigações a serem realizadas pela Polícia Civil. E, em muitos dos casos, com o autor preso, né? Mas, assim, o número final de resoluções é a Polícia Civil que teria condições de fornecer, porque vai dizer respeito às investigações concluídas, né? E o esclarecimento de autoria ou não. Sim, essa queda deste ano em relação ao ano passado, que foi bem significativa. Olha, nós não acreditamos, né? Não existe nenhum trabalho de pesquisa que possa dizer que as pessoas estão desacreditando o sistema de segurança pública e deixando de registrar as ocorrências. Nós não acreditamos que seja isso, mas também não podemos afirmar que não seja. O que nós acreditamos é que as polícias têm sido mais eficientes. A Polícia Militar, com sua ação de presença, que é a sua marca, a sua maior força, né, é a ação de presença, por meio do policiamento ostensivo, e a Polícia Militar não atua só na prevenção pelo policiamento ostensivo, que é a chamada prevenção secundária. Há também a prevenção primária, que muitas vezes ela nem é mencionada, né? Então, quando nós desenvolvemos programas como os Jovens Construindo a Cidadania, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, um programa educacional desenvolvido nas escolas, nós estamos nos antecipando e orientando nossos jovens a já não ingressarem no mundo do crime, né? É uma prevenção primária. Ainda no campo da prevenção primária, nós temos a identificação de ambientes e situações que podem favorecer a prática do crime. E aí nós trabalhamos em parceria com alguns órgãos externos, por exemplo, a própria administração municipal, buscando a correção de certas situações. Por exemplo, um ambiente com ausência de iluminação no período noturno é um ambiente favorável à ocorrência de roubo, por exemplo. Então a Polícia Militar, ela, no dia a dia, no patrulhamento, ela identifica esses ambientes, comunica aos órgãos responsáveis para que eles compareçam lá e corrijam aquela situação. Uma construção, um imóvel abandonado, acaba servindo para esconderijo de criminosos atuarem. Então nós temos a nossa atuação voltada à prevenção primária e secundária. A Polícia Civil apura os crimes e tem se esforçado para esclarecer o máximo possível e representar pela prisão dos criminosos. E fornecer a investigação para que o Ministério Público acuse e o Poder Judiciário condenem. E a Polícia Técnico-Científica, que é a terceira polícia do Estado, né? Ela tem se aperfeiçoado nos seus exames periciais no sentido de colaborar com o esclarecimento do crime e principalmente da autoria. Então nós acreditamos que as polícias estão mais eficientes em seus trabalhos. E com isso nós temos mais pessoas sendo responsabilizadas e sendo mantidas em cárcere privado. Coronel, ainda falando sobre a questão dos números dos homicídios, você comentou agora há pouco que é muito complicado estar preventivamente, né, em todas essas situações, ou seja, prevenir todo e qualquer tipo de homicídio, Exato. Porque eles têm caráter diferentes. Ok, quando a gente fala de trânsito, que também teve queda nos registros, assim como os homicídios. Isso é um pouco diferente, tem um caráter mais próximo, perfil mais próximo de ação policial do que os roubos. Por exemplo, quando eu falo em medidas educativas, isso tem uma influência direta nos registros, nos números de ocorrências de mortes no trânsito? Bom, quando nós falamos em trânsito, nós falamos em segurança viária, que é uma vertente da segurança pública. E é tão importante que ela ganhou um status constitucional recentemente. A Constituição brasileira, que no seu texto original não falava em segurança viária, passou a prever especificamente a segurança viária no capítulo que trata da segurança pública. É a segurança pública nas vias terrestres, né? Sejam urbanas, sejam nas rodovias. E quando se fala em segurança viária, nós temos que levar em conta, no mínimo, 3 áreas de atuação. A área de fiscalização, que é feita pela Polícia Militar e pelos municípios por meio de seus agentes municipais, quando o município tem órgão municipal de trânsito, é exemplo de Bauru que tem. Nós temos que levar em conta a área da engenharia, e aí é no campo da engenharia viária e automotiva, porque quanto melhor é a via em sua pavimentação, quanto melhor é a via em sua sinalização,
melhor é a segurança viária nesse contexto. E temos que falar em engenharia automotiva, porque os veículos mais modernos já contêm itens de segurança que os mais velhos não possuíam, e que mesmo diante de um acidente, muitas vezes de grandes proporções, nós verificamos que os ocupantes do veículo sobrevivem, né, e sem lesões graves. E além então da fiscalização e da engenharia, nós temos o esforço legal, que é a disciplina do trânsito pela lei. O que nós temos constatado recentemente é uma atualização da legislação de trânsito, especialmente do Código de Trânsito, para prever sanções bem mais rigorosas para aquelas infrações que mais gravemente afetam a segurança viária. Por exemplo, a embriaguez ao volante está sendo punida agora com uma multa de quase R$13.000 e mais 12 meses de suspensão do direito de dirigir. É lógico que as pessoas, não só por uma conscientização voluntária, mas pelo medo, né, pelo receio das consequências da lei, passaram a ter uma conduta melhor no que diz respeito a beber e dirigir. Infrações do tipo ultrapassar em um local proibido, que é uma das infrações que mais provocam acidentes com vítimas fatais, porque provocam a colisão frontal, também estão sendo penalizadas mais severamente. Então, nessa somatória de fiscalização por parte da Polícia Militar e dos municípios por meio de seus agentes, a engenharia melhor, mais atenta e melhor aplicada, tanto a engenharia viária quanto a engenharia automotiva, e o esforço legal, com a lei de trânsito sendo atualizada, com sanções mais rigorosas e mais adequadas a cada caso, nós acreditamos que a somatória de tudo isso é que tem resultado nessa considerável redução do número de mortes no trânsito. A gente tem outros índices depois que a gente retornaria para o Coronel comentar, mas falando agora com Meira, por sua experiência no Comando Geral da Polícia Militar em São Paulo, por sua vivência como bauruense de coração, hoje vereador, a cidade tem índices de criminalidade dentro dos parâmetros aceitáveis? Porque a questão, a sensação de falta de segurança é recorrente entre a população. Mas se a gente olhar para os índices, Meira, eles estão dentro dos parâmetros aceitáveis? Sim. Você pega o principal deles, que é o homicídio, você tem como parâmetro hoje, como referência em qualquer lugar do mundo que você for, você tem o parâmetro de o que é um país seguro sob o ponto de vista de criminalidade. Olha, quando eu tenho um indicador de abaixo de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, quem definiu isso aí, na verdade, foi a Organização Mundial de Saúde. Então, esse parâmetro hoje, na verdade, ele é muito comum e ele é utilizado. É ele que eu utilizo como parâmetro. Eu vou num país, eu falo, qual que é o indicador da cidade tal de homicídio? aqui é 7 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Opa, então tá bom. São Paulo atingiu uma marca, a capital e o estado de São Paulo, que ninguém tem no país. Como que nós conseguimos isso? Então, os indicadores hoje mostram que nós desenvolvemos aqui uma atividade de policiamento, seja do policiamento no campo preventivo, quanto no campo repressivo, que é o investigativo, que deu resultado. E esse resultado foi construído com base em gestão. Por quê? Porque as duas polícias se envolveram e hoje nós temos um programa que é a bonificação por resultado. O que é a bonificação por resultado? Eu atribuo responsabilidade à Polícia Civil e à Polícia Militar numa determinada área territorial, e essa área territorial eu tenho duas pessoas que são responsáveis pela redução e pela redução dos indicadores criminais. Então, aqueles dois agentes, seja um policial militar e seja um policial civil, que é um delegado, e um oficial da Polícia Militar, são responsáveis por aquela área territorial, pelo policiamento preventivo e o repressivo, e eles têm metas a serem alcançadas. Caso atinjam essas metas, caso busquem essas metas, são contemplados, são beneficiados com bonificação em dinheiro. E isso é um avanço porque isso acontece no ramo empresarial, que é a bonificação por resultado. Você, olha, nós temos uma meta a atingir na nossa empresa, se a meta for atingida, nós vamos ter o seguinte benefício. O ideal disso é chegarmos a uma bonificação individual. Ainda não conseguimos, mas o que já foi feito em 2013, 2014, quando nós conseguimos implantar a bonificação por resultado, os resultados hoje estão à vista para todos observarem que o estado de São Paulo tem os melhores indicadores. Voltando para Bauru, Bauru também acompanha essa mesma
essa mesma evolução, ou seja, acompanhou do mesmo jeito que aconteceu em São Paulo, em outros municípios do estado de São Paulo, com raríssimas exceções pontuais, questões sazonais, em que algum outro município destoa um pouco. Mas às vezes não é um problema, é um problema pontual, que acontece lá, como o próprio Coronel Robson diz, às vezes você tem uma incidência de homicídios, 3, 4 homicídios, que fugiu à regra de uma cidade que naquele ano teve 2 registros, ou teve 1 registro. Então você fala, numa cidade que teve 1 registro durante o ano, teve 4 no ano seguinte, você falou, aumentou 300% os indicadores. Então, são coisas assim pontuais. Agora, no geral, o estado de São Paulo tem indicadores perfeitos, a exemplo de Bauru. Então, Bauru tem. Agora, ainda persiste a sensação de insegurança? Persiste. Aí vem outros fatores que aí é uma responsabilidade da política, dos políticos e das pessoas envolvidas com o bem-estar da comunidade. Por exemplo, o Coronel Robson falou uma coisa importantíssima, que diz respeito à prevenção primária, que é, por exemplo, você melhorar a iluminação pública do município. Nós temos hoje no município aqui, nada mais, pelo menos, tem números controversos, mas é de 800 a 3 mil bicos de luz a serem implantados no município. Ou seja, essas pessoas que moram nesses bairros onde inexiste a iluminação pública, elas têm o quê? Uma sensação de insegurança absurda e o risco de ocorrer um crime nessas locais, principalmente o furto, o roubo, é muito evidente, e o estupro também. Então, o que o poder público pode fazer? Nós temos que fazer um investimento de tal sorte a que esses locais sejam providos de iluminação pública. E onde já existe iluminação pública, eu fiz isso um comparativo numa cidade, que não vem ao caso mencionar aqui, mas é interessante, que a cidade ela terceirizou, ela fez uma concessão da iluminação pública para uma empresa terceirizada, mas fez um cronograma de substituição das lâmpadas, de lâmpada comum para uma lâmpada LED, com muito mais luminosidade, que a gente chama de lumens, ou seja, aumenta a claridade, aumenta, né, melhora. Então você vai num ambiente daquele que é totalmente bonito, ou seja, claro, transparente, a possibilidade de ocorrer um crime ali é muito menor. Tem uma relação direta. Uma relação muito direta. Então, isso é fundamental e é isso que o poder público tem que fazer. Então, eu entendo que nós estamos no caminho certo e agora com a aprovação da CIP, né, embora eu não concorde em alguns pontos, mas a aprovação da CIP hoje ela é de fundamental importância porque ela vai abrir uma oportunidade para que a prefeitura possa, por meio de concessão ou por meio de uma PPP, contratar uma empresa e essa empresa, a missão dela, além de fazer a manutenção da iluminação pública existente, é fazer a substituição das lâmpadas que nós temos por lâmpadas que possam ter uma luminosidade maior. É a contribuição de iluminação pública, só para explicar, né? Que a taxa de contribuição. Isso, exatamente. Mira, quando a gente discute o tema segurança pública, automaticamente muitas pessoas acabam fazendo relação imediata com a venda e o consumo de drogas. Até que ponto esses índices que a gente viu agora de furto, de roubo, de homicídio, tem relação com o tráfico de drogas? Eu sempre falei uma frase e não vou deixar de repetir aqui. A droga é a mola propulsora do crime. Se você analisar as pessoas que hoje estão cumprindo pena nos estabelecimentos prisionais, eu posso afiançar para você que 80% de quem está cumprindo pena, seja por crime de homicídio, seja por crime de roubo e pelo próprio tráfico de drogas, todos esses 3 crimes têm uma relação muito forte com a droga. O roubo, principalmente. O roubo hoje, nós temos o roubo casual, que é o roubo do celular, que é o roubo de um objeto, o roubo de uma bolsa de uma mulher, principalmente quando a mulher é vítima. Por que aquele bandido, ou por que aquele criminoso roubou a sua bolsa, o seu celular? Não tenha dúvida que ele roubou o seu celular com a única finalidade de trocar aquele objeto ali numa biqueira, ou seja, num ponto de tráfico de drogas para comprar droga. Então você vê que tem relação com a droga. O tráfico de drogas, você vai no presídio feminino hoje, 95% das mulheres presas estão lá porque estavam trabalhando como mulas aos seus maridos, ou seja, transportando droga para o marido. Ou seja, participando e sendo conivente com o crime, com o tráfico de drogas. Então, o homicídio, nós temos os homicidas presos hoje, além dos casos que tem passionais, como o próprio Coronel Robson falou, às vezes o próprio homicídio culposo, tem muita gente presa que cumpre pena porque cometeu um crime com embriaguez ao volante, mas tirando esses casos, a grande maioria também está presa por homicídio porque tem uma relação muito forte com o tráfico de drogas.
Quando você tem uma quadrilha que vem aqui estourar um caixa eletrônico, ou que vem roubar um banco, pode ter certeza que aquilo ali também é uma forma de você comprar droga, porque a droga é um material que você compra uma substância que você compra por um preço bem aquém, aqui próximo do nosso país. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo. Peru, Bolívia, Colômbia, produtores de cocaína. E o segundo maior produtor de maconha do mundo, que é o Paraguai. Poxa, então para nós a proximidade nossa e as nossas fronteiras todas escancaradas facilitam muito a entrada da droga, por um preço acessível. Aí você tem um número de consumidores considerável, que hoje nós somos o maior consumidor de cocaína do mundo, nós somos o maior consumidor de crack do mundo e o segundo maior consumidor de maconha do mundo, o Brasil. Então, com base nisso, você tem um potencial enorme de consumidor. Eu compro a droga por um preço X e revendo por 10X aqui no nosso país. E eu revendo isso para a Europa, se eu conseguir remeter isso para a Europa, a 100 vezes o valor. Então, é um atrativo para o crime absurdo. Por isso que eu falo que a droga é a mola propulsora do crime. Ela tem uma relação muito forte com tudo que está acontecendo. Eu entendo o seguinte, se o governo federal, que é a quem compete fazer a fiscalização das fronteiras, adotar uma medida, uma postura de tal sorte a inibir, coibir a entrada de drogas no país, aí sim. Antes da gente mudar de assunto, falar um pouquinho de um outro assunto no próximo bloco, só para concluir essa questão dos índices, a gente não citou, a gente não comentou, Coronel Robson, a questão do índice de estupro, que aumentaram os registros deste ano em relação ao ano passado. Há alguma explicação possível para esse aumento? Vamos tentar, né, falar a respeito. Mas antes disso, posso complementar a questão anterior? Nós temos homicídios que decorrem exclusivamente pelo envolvimento com drogas. O que ficou devendo e não vai conseguir pagar, acaba sendo morto pelo credor no comércio de drogas. Então, infelizmente, né, a droga ela é a porta de entrada para vários crimes, inclusive para homicídios. Jovens matando jovens, jovens matando pais, famílias destruídas em todos os sentidos por conta do envolvimento tão cedo no mundo das drogas, né? Bom, quanto ao estupro, realmente os registros do estado todo apontam um aumento no número de estupro, diferente dos demais delitos que no estado todo também vêm sendo reduzidos. Bauru tem acompanhado essa tendência de todo o estado. Em geral, com exceção do furto, né, que tem se mantido, mas não tem crescido, os demais delitos têm sido reduzidos e o estupro tem sofrido um certo aumento. Mas não é um diagnóstico preciso que nós temos. Primeiro que uma observação, a lei passou a definir o atentado violento ao pudor, que se dava com a prática de ações libidinosas diversas da conjunção carnal, passou a também tipificar como estupro. Então, o que antes era registrado como atentado violento ao pudor passou a ser registrado como estupro. E isso, por si só, resulta num registro maior do número de estupros, mas não do número de ocorrências, mas sim no número de estupros. Pode ter uma relação. Por outro lado, né, nós temos situações, com todo respeito às decisões das autoridades que seguem ao trabalho da policial, né, situações que estão sendo enquadradas como estupro e que parece que, assim, pelo texto da lei, não seriam estupro, seriam uma infração de uma menor gravidade, porque o estupro exige violência, exige grave ameaça, ou que pelo menos a pessoa seja menor de 14 anos, porque a própria lei já define que o consentimento dela não tem validade. Mas nós estamos vendo situações em que o ato libidinoso é bem menos grave do que, por exemplo, a conjunção carnal, e está sendo enquadrado como com o mesmo rigor de uma conjunção carnal. E com uma pena que, no caso de estupro de vulnerável, supera a pena de um homicídio. Então, um desequilíbrio aí. É algo desarrazoado e desproporcional. Então, talvez, né, o fato de o estupro ter contemplado agora o atentado violento ao pudor e talvez o fato de uma maior severidade na caracterização do estupro lá na definição jurídica
Talvez isso tenha implicado num aumento de alguma forma. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência vamos falar de uma medida que promete trazer mais segurança para a cidade, que é o videomonitoramento. Voltamos já. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala de segurança pública. Participam desta edição o Coronel Robson Douglas de Souza, comandante do CPI-4, e o vereador Meira, que já foi comandante-geral da Polícia Militar no estado de São Paulo. Nós gravamos com o prefeito Clodoaldo Gazeta sobre o projeto de instalação das câmeras de videomonitoramento na cidade. Vamos ver. Nós temos um conjunto de propostas e ideias que foram apresentadas desde o início do mandato, que a gente conseguiu aí a parceria com o capitão Augusto para a liberação de emendas parlamentares para a compra das câmeras de vídeo monitoramento. O capitão Augusto destinou R$400 mil da emenda pessoal dele, a prefeitura entrou com mais 400 mil para a compra de 10 câmeras de alta resolução que vão ser instaladas em pontos estratégicos da cidade. A licitação já foi concluída, faltava só a liberação do Ministério da Justiça, E vale aqui lembrar para as pessoas que Bauru foi a única cidade no país a conseguir conveniar com o Ministério da Justiça, uma emenda parlamentar para a compra de câmeras de vídeo para vídeo monitoramento, e aí foi uma parceria entre o nosso gabinete e o gabinete do capitão Augusto em Brasília para conseguir fazer essa tramitação. As câmeras vão estar sendo instaladas ainda esse ano. Nós também fizemos a compra de toda a fibra ótica que vai interligar essas câmeras com o Videoal, que é um equipamento que vai ficar lá no Copom, na Polícia Militar, para poder fazer a vigilância preventiva da cidade em 10 pontos importantes do município. E nós temos a garantia também do capitão Augusto de que o ano que vem ele também vai aportar mais R$400 mil, a prefeitura vai entrar com uma outra parte de contrapartida para que a gente possa comprar mais 10 câmeras, porque o total de câmeras necessárias para Bauru são 20. Então serão 10 esse ano e 10 o ano que vem para que a gente possa ter uma segurança preventiva na cidade, além das câmeras de monitoramento que a gente está instalando em todas as escolas públicas do município, são quase 840 câmeras que também vão estar interligadas ao Copom para a gente poder proteger o patrimônio da cidade em termos da educação e do patrimônio público do município. Coronel Robson, falando então dessas 10 câmeras que o prefeito se compromete com a instalação até o fim do ano e que serão acessadas pelo Copom, que ações esse videomonitoramento pode desencadear dentro da Polícia Militar? Haverá um acompanhamento em tempo real, contínuo, das imagens dessas câmeras? Como que vocês estão se organizando para trabalhar a partir da instalação desse videomonitoramento? Nós teremos um painel no nosso centro de operações, no nosso Copom. Ele mede 7 metros por 2 metros, com 18 monitores integrados. Esses 18 monitores receberão essas imagens dessas 10 câmeras. Essas imagens serão transmitidas por fibra ótica. E, como o Copom funciona 24 horas por dia, ininterruptamente, esses pontos iniciais serão observados durante as 24 horas do dia. A existência das câmeras por si só já constitui um fator de inibição à prática do crime. E vai permitir que a Polícia Militar acompanhe a movimentação de pessoas, a movimentação de veículos e até faça eventual acompanhamento de crime ocorrido na proximidade e de fuga por esses locais. Nós acreditamos que o benefício será muito grande. Há uma expectativa interessante que ela deverá se efetivar mais à frente, que é a possibilidade de um particular conseguir nos enviar em tempo real imagens de uma situação que requeira a pronta intervenção da polícia. Haverá a possibilidade disso, segundo nós sabemos, portanto, de uma pessoa em perigo conseguir eventualmente um contato conosco e gerando essas imagens em tempo real para o nosso Copom, o que facilitará com certeza a ação da polícia. Por meio de uma câmera particular da pessoa? Exatamente, por meio de equipamentos particulares, mas que deverão estar previamente cadastrados. Isso é ainda um trabalho para um pouco mais à frente, mas nós temos essa expectativa. No caso das câmeras de vídeo monitoramento que devem ser instaladas na cidade, já existe uma projeção dos pontos que devem receber esses equipamentos? Sim, já estão definidos. Dá para citar alguns? Sim, nós temos aqui.
já relacionados. Centro da cidade, Rodrigues principalmente Alves, as principais Rodrigues avenidas. Alves com as Nações Unidas, Praça Rui Barbosa. Essa era a projeção inicial, não é? A rotatória da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Afonso José Aiello, a Avenida Nações Unidas, Parque Vitória Régia, a Avenida Nações Unidas com a Avenida Duque de Caxias, a Avenida Nações Unidas com a Avenida Nuno de Assis, a Avenida Nações Norte com a Avenida Moça Tobias, o viaduto da Rua 13 de Maio, Praça da Bíblia, a Praça Rui Barbosa, sentido Calçadão, a Avenida Rodrigues Alves, rotatória do Horto Florestal, a rotatória Vila Falcão, Praça Pedro Scriptori e a Avenida Pinheiro Machado com a Rua São Sebastião. A partir de quais critérios, coronel, a polícia chegou a esses pontos? Olha, a polícia ela sempre direciona mais a sua atuação para áreas que nós chamamos de áreas de interesse de segurança pública. Em regra, áreas em que nós temos um registro maior de ocorrências criminais, mas não necessariamente áreas que a gente espera que possa ter incidência criminal. Por exemplo, áreas de maior movimentação de pessoas, grandes corredores. Então, houve sim um estudo prévio, há critérios bem definidos para que esses pontos fossem definidos com maior efetividade. Existe alguma projeção da redução do número de ocorrências policiais a partir da implementação dessas câmeras? É o que nós esperamos, né? Justamente porque nós não faríamos um investimento desse em uma tecnologia que não resultaria em nenhum benefício. Nós esperamos que traga, sim, benefícios para o campo da segurança pública. Meira, o Gazeta falou também na instalação de 840 câmeras em escolas da cidade. E é um problema muito recorrente na cidade, a questão do vandalismo em patrimônios públicos, principalmente em escolas. Você vê essa relação direta entre essa possibilidade de acompanhar essas imagens e a redução desses atos de vandalismo? Ou esse número de câmeras, haver uma dificuldade para se administrar esse volume de imagens que seria gerado? Olha, o Coronel Robson Douglas pontuou uma coisa interessante. O vídeo monitoramento na cidade de Bauru vai começar com 10 câmeras, depois podendo ser ampliado para mais 10, são 20. E no futuro próximo, além das imagens que o Coronel Douglas falou, existe uma possibilidade, né, de você, por exemplo, um comerciante ou um grupo de comerciantes adquirir uma câmera indicada pelo poder público, falar, essa câmera é de boa resolução e eu gostaria que integrasse ao sistema de vídeo monitoramento. Pode acontecer isso no futuro? Pode, desde que a polícia e a prefeitura façam a anuência de que ali é uma área de interesse de segurança pública. Então, daqui a pouco eu vou colocar uma câmera em frente à minha casa, vou pedir para a polícia vigiar minha casa 24 horas por dia. Não, tem que ser em local que tenha, de fato, interesse de segurança pública, como o próprio Coronel Robson disse, como que é o critério para ser definido as câmeras. Muito bem. Então, vai haver possibilidade dessa integração. O que tem que deixar bem claro com relação às câmeras das escolas é o seguinte: câmera, ela só tem uma efetividade se tiver alguém olhando. Se você não tiver ninguém observando, eu vou saber quem foi que roubou depois no final de semana. Ah, quem foi que furtou? Eu vou lá, volto a imagem e vou saber quem furtou. Mas o quanto isso contribui? O objetivo da câmera é exatamente você ter o quê? Uma pessoa vigiando e visualizando a câmera a todo instante, exatamente para poder determinar intervenções pontuais. Se eu tenho um veículo em atitude suspeita num desses pontos próximos, como o próprio Coronel Robson falou, qual que é o objetivo? Eu pego o policial, ele vai promover uma aproximação da placa, fazer a leitura da placa, identificar a placa, opa, esse carro aqui é suspeito, esse carro aqui é roubado. Imediatamente eu vou determinar que uma viatura vá ao local. Esse é o grande objetivo. Agora, eu só vejo uma possibilidade interessante em relação às escolas se nós tivermos uma central de monitoramento para essa finalidade. Não é a polícia que vai fazer isso, não. Porque 800 câmeras você precisa de ter um efetivo absurdo. E isso é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura ela deve contratar, ao meu ver, empresa de vigilância privada, já que não tem guarda municipal, para poder fazer essa vigilância nas escolas. E pode ter essa empresa de vigilância privada um link com a PM. Por quê? Aí sim esse diálogo. Isso, exatamente. Por isso que nós gostaríamos que o Centro de Operações da Polícia Militar, e ele foi concebido com essa finalidade, que lá, de fato, o centro seja uma central de emergência, que lá convirja lá as ligações para a Polícia Militar 190, que convirja as ligações do 193 do Bombeiro, a do 192 do SAMU,
Quem sabe nós teremos lá um plantão, o DAI, que é o representante de água e esgoto. Quem sabe lá nós teremos a CPFL, como em São Paulo já existe, o CPTM, o metrô, integrados ao Copom. Esse é o grande objetivo, é você transformar aquele centro numa central de emergência do município. A Defesa Civil. Para quê? Porque caso nós tenhamos uma crise no município, o local para a reunião, para a resolução da crise, é o Centro de Operações da Polícia Militar. O Estado investiu no Copom com essa finalidade, não apenas para atender o telefone 190. O objetivo do Estado é integrar tudo que diz respeito à urgência e emergência. Esse é o grande objetivo. Existe uma questão também que envolve essa relação de polícia militar com as escolas, que é a questão da ronda escolar, não é, Meira? Qual é a prerrogativa hoje? Até que ponto é permitido ao policial militar realizar intervenções dentro de unidades escolares? Bom, veja só, nós temos hoje um programa de policiamento escolar. Eu posso falar com todas as letras aqui que nós sofremos uma redução drástica do policiamento escolar, né? Em 2009, quando eu era comandante do batalhão aqui em Bauru. Por quê? Porque por uma simples resolução do secretário da Segurança Pública, ele determinou e atribuiu a responsabilidade pelas escoltas dos presos da Polícia Militar. Então, do dia para a noite, nós tivemos uma incumbência de realizar as escoltas, que deveria ser, em tese, responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Administração Penitenciária, por meio dos agentes de escolta e vigilância penitenciária. E hoje, quem faz esse papel, além desses agentes, que são poucos, são insuficientes para fazer toda a escolta, é a Polícia Militar. E na época, com esse incremento, retirando a atribuição da Polícia Civil, que também contribuía e compartilhava com a escolta de presos, principalmente as escoltas em hospitais, o que aconteceu? A responsabilidade recaiu única e exclusivamente da Polícia Militar. Qual foi o programa de policiamento prejudicado com a retirada de efetivo para poder contemplar e poder assumir essa responsabilidade da escola? O programa Ronda Escolar. A partir do instante que nós tivemos essa redução de efetivo, que nós diminuímos o efetivo da Ronda Escolar, o número de escolas superou. Agora, o que compete a esse policial militar que faz a Ronda Escolar? Primeiro, o próprio nome já diz, rondar as escolas. Entrar na escola, conversar com a professora, dialogar com os alunos, e se tiver qualquer tipo de problema em que haja necessidade da intervenção desse policial, esse policial assim o faz. E a diretora de escola, quando ela tem a rotina do policial que passa na sua escola, ela conhece o policial, ela tem proximidade com o policial. Isso é importante, porque aí qualquer problema que ela venha ter na sua escola durante o decorrer do período letivo, ou seja, ela liga para aquele policial militar, ela sabe como aquele policial tratar. E os policiais, normalmente, que são escolhidos para a ronda escolar, são os policiais mais experientes, que têm uma experiência de vida, uma experiência profissional e sabem lidar e tratar com crianças. Esse que é o grande foco. Se o coronel quiser complementar, então, dentro do espaço escolar, a polícia só age por solicitação do educador, da autoridade na escola? A polícia também passa nas escolas pelo programa de policiamento escolar, mesmo sem que haja uma solicitação para aquele momento. O que não pode ser confundido é que a questão de infração disciplinar de um aluno, que não constitui infração penal, é que não deve ser tratado pelo policiamento escolar. Policiamento escolar é destinado para garantir tranquilidade e um nível aceitável de segurança aos funcionários da escola, compreendendo direção, professores e demais funcionários, a pais e alunos, na escola e nas suas cercanias, que é a área contígua ao estabelecimento comercial, prevenindo ações criminosas, por exemplo, a venda de drogas na porta da escola, a presença de comércio irregular na porta da escola. Mas isso não se confunde com questões meramente disciplinares que envolvem escola e aluno, que não constituem crime. É esse o limite da atuação da polícia. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar de mais um braço de atuação da polícia no município, que é a atividade delegada. Voltamos num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje o foco é segurança pública. Participam desta edição o Coronel Robson Douglas de Souza, comandante do Comando de Policiamento do Interior 4, CPI 4. E também com a gente o vereador Meira, ex-comandante-geral da Polícia Militar no estado de São Paulo.
Coronel Robson, a gente falou de atividade delegada, seria o foco, né, desse nosso bloco, entre outros temas. Só para a gente começar a explicar então, como para as pessoas que não têm muito contato com o tema. Atividade delegada é o policial que no seu horário de folga trabalha para o município, custeado pelo município. Exato. E desenvolvendo atribuições que são da polícia. Atribuições que são de competência do município. O município delega, mediante convênio com o Estado, algumas atividades para o Estado, atividades que serão realizadas pelo policial em suas horas de folga e pagas, essas horas pagas pelo município. Por exemplo, fiscalização de comércio irregular. Não é uma atividade originariamente de competência da polícia. É do município. É do município. O município delega essa competência para a polícia militar. O policial militar, então, nas suas horas de folga, vai trabalhar com viatura, fardado, integrado na estrutura do policiamento ostensivo da cidade, portanto, com toda a cobertura da estrutura da Polícia Militar, numa atividade de competência municipal. Qual é o grande benefício disso? Nós teremos mais policiais em serviço, fardados, com viatura, além daquilo que previamente seria designado apenas pela Polícia Militar. O que é de bom para o município? Além dessa maior quantidade de policiais em serviço patrocinada pelo município. O município não paga o salário desse policial, o município não recolhe a previdência desse policial, o município não compra a farda desse policial, o município apenas paga aquelas horas trabalhadas. E esse policial faz aquilo que o município tem competência para fazer. Ele tem uma identificação específica em atividade delegada? Normalmente ele trabalha com um colete que o designa como alguém que, além do policiamento originariamente designado pela Polícia Militar, está compondo a estrutura como atividade delegada. Agora, o trabalho, né, a atividade executada pelo policial militar em atividade delegada, ele vai além da proteção do patrimônio público, ele tem outras atribuições também. Qual é a prerrogativa exata hoje da atividade delegada em Bauru? Olha, o policial estando, obviamente, ali em serviço e fardado e se deparando com qualquer crime em andamento, ele não pode fechar os olhos para isso, ele vai ter que atuar, como qualquer outro policial. Mas o trabalho dele é voltado para essas competências municipais, apenas. Então... Que seria a prerrogativa de uma guarda municipal, grosso modo, a gente não necessariamente, não necessariamente. Porque a guarda municipal, de acordo com a Constituição brasileira, ela só pode ser empregada em proteção do patrimônio do município e dos serviços que o município executa. O policial pode, por exemplo, pela atividade delegada, e ele o faz, fiscalizar um comércio irregular, ele pode fiscalizar transporte de escolares, o serviço de mototáxi, alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais, que são competências municipais e não do Estado, da polícia, mas que são feitas pelo policial nessa atividade mediante o convênio. O próprio convênio define quais atividades a atividade delegada compreenderá. Meira, dentro do convênio estabelecido aqui na cidade, imagino que você deva conhecer, muitas atividades são delegadas, que são delegadas, elas são atribuições da Secretaria de Planejamento, por exemplo. Sim, a maioria é. A maioria outra coisa que tem que ser destacado. Que tipo de atividade que o município pode delegar? Aquela atividade que seja compatível com a função policial militar. Por exemplo, não menosprezando aqui os catadores de lixo. Se hoje a responsabilidade para pegar o lixo nas nossas residências é atribuição da Prefeitura Municipal, ela pode delegar isso para a função policial? Não, porque aquela atividade ali não tem compatibilidade com a função policial militar de fiscalização. Agora, uma fiscalização de um comércio irregular, ela tem compatibilidade, porque o policial, ao mesmo tempo em que ele está fazendo uma atividade, uma atribuição, exercendo uma atribuição da Prefeitura Municipal, ele está realizando policiamento ostensivo. Prevenção criminal. Prevenção criminal. O policial militar, durante a atividade delegada, ele depara com uma ocorrência, depara com uma pessoa em atitude suspeita, ele aborda, essa pessoa tem uma arma. Ele pode? Lógico que pode. Isso é uma função pertinente à atribuição dele como policial militar. Ah, mas foi no desenvolver da atividade delegada. Não tem problema algum. Isso há previsão em convênio. Então, não se pode confundir que naquele momento em que o policial está exercendo a atividade delegada, ele fica privado de exercer as suas atribuições como policial militar. Ao contrário,
Ele não só pode, como deve. Ele jamais pode renunciar ou deixar de adotar medidas que é da sua competência como policial militar. Por isso que hoje a pasta da Prefeitura Municipal, em que nós temos as delegações de atribuições, é mais pertinente à Secretaria do Planejamento. É a grande pasta hoje do município e a Secretaria do Planejamento. Hoje quem é que faz o planejamento da distribuição dos policiais, das escalas de trabalho? Isso existe uma coisa chamada comissão paritária. O que é comissão paritária? No próprio convênio prevê que a Prefeitura Municipal designe uma pessoa para representar os interesses da Prefeitura e a Polícia Militar designe um oficial da Polícia Militar para representar os interesses da Polícia. Essas duas pessoas, esses dois profissionais, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, eles se reúnem constantemente e eles estabelecem um cronograma de atividades, de atribuições para a atividade legal para a semana seguinte. Então, há uma fiscalização em comum acordo e em consenso entre as duas pastas, Polícia Militar, Prefeitura Municipal. Coronel, imagino que deve existir um respeito também à capacidade de limite de trabalho desse policial. Existe sim. A nossa normatização, ela prevê que há que se respeitar um mínimo de descanso para que ele exerça essa atividade e inclusive para que ele volte à atividade policial militar. Então ele não pode aproveitar uma folga inteira e trabalhar essa folga inteira. Vou tirar 2 escalas para eu receber 2 vezes o que eu receberia. Ele não vai poder fazer isso daí. Tem agora, um controle disso? Um controle disso? Nós temos sim controle porque a escala sai por nós, né? Então, ao preparar a escala, nós comparamos essa escala com a escala do policiamento ordinário, regular. Agora, fato é que, historicamente, os policiais militares trabalham em suas horas de folga. Isso é histórico. Vigilância privada. É uma pena porque o policial deveria estar descansando, deveria estar com a família, deveria estar no seu momento de lazer, deveria estar repondo energias, mas historicamente, buscando complementar a renda, buscando uma vida mais digna para si e para a própria família, podendo pagar uma escola para o filho, comprar uma casa para morar, ele trabalha em todos os setores que a gente imagina. Tem policial que é pedreiro, tem policial que é encanador, tem policial que é eletricista, tem policial que trabalha em todas as áreas que a gente possa imaginar. E a atividade delegada, pelo menos, ela o coloca numa situação de estar trabalhando fardado, com viatura, inserido na estrutura de policiamento e com a segurança que a Polícia Militar e o Estado lhe dá quando ocorre algo em serviço. Eu reitero que, com a atividade delegada, nós ampliamos a quantidade de policiais e viaturas nas ruas e, com isso, intensificamos o policiamento no município. Aproveitando a presença do Coronel Meira aqui na condição de vereador, a Câmara Municipal acaba de aprovar um projeto de lei de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta que amplia a atividade delegada também para policiais militares e os bombeiros. Quais são os efeitos? Policiais civis e os bombeiros, perdão. Quais são os efeitos dessa ampliação? Ganho para o município, eu vejo com bons olhos. O bombeiro não haveria nem necessidade de se fazer uma previsão no projeto de lei, porque o bombeiro ele já está compreendido na Polícia Militar. O bombeiro, nós temos a Polícia Militar com 83 mil homens e mulheres hoje que compõem o quadro existente na Polícia Militar, pelo menos 10% desse efetivo, pouco mais, é bombeiro. E bombeiro, corpo de bombeiro, ainda pertence à instituição Polícia Militar. Diferente dos outros estados. Nós temos os demais estados da federação, os 26, o bombeiro já tem autonomia própria, eles foram emancipados, ou seja, não tem mais vínculo com a Polícia Militar. Bom, voltando a o que tem de ganho? Primeiro, a Polícia Civil, ela pode, além da questão salarial, porque é uma coisa também que, para eles sofrem muito, como o Coronel Robson disse, eles precisam de um complemento de renda, e a atividade delegada vai contribuir muito para isso. Agora, a Polícia Civil envolvida, inserida nesse contexto é importante? Interessantíssimo, principalmente na fiscalização de bares, na fiscalização de alvarás de funcionamento, em casas noturnas, as festas que nós temos clandestinas, e ainda que nós temos uma lei específica que já conseguimos reduzir bastante. Então, a Polícia Civil vai atuar principalmente com esse foco. Pelo menos é isso que foi discutido, é isso que vai ser inserido no convênio em especial. Vai ser concorrente à Polícia Militar? Não necessariamente.
vai ser complementar, uma complementa a outra. Há espaço para todos. O que nós temos que exigir do prefeito é que ele tenha disponibilidade orçamentária para poder contemplar também a Polícia Civil e o bombeiro. O bombeiro, especificamente, ele vai atuar no SAMU. Hoje eu tenho, por exemplo, guarnições do SAMU que poderiam ser ampliadas, eu aumento mais a disponibilidade de viaturas do SAMU e só não faço isso porque eu não tenho funcionário da prefeitura disponível. O bombeiro, como já tem uma formação, tanto para motorista da van, daquele tipo de veículo, e uma formação profissional para o atendimento emergencial que ele faz por meio do resgate, então é perfeito essa atividade atribuída ao Corpo de Bombeiro. Então, eu vejo com bons olhos e eu tenho certeza que isso vai dar certo. O que é preciso é que o governo encontre ou disponibilize mais recursos para a atividade delegada. Se ficar restrita ao que existe hoje no orçamento, que hoje a Polícia Militar executa, simplesmente nós vamos dividir aquilo que existe. Ou seja, vamos dividir com o número de policiais militares, com civis e bombeiro. O que eu vejo como interessante é o prefeito aumentar a disponibilidade orçamentária para poder contemplar de forma igual as três instituições, Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ouvi recentemente, remeter aos dois até essa questão, a divulgação de que a Praça Rui Barbosa agora conta com atividade delegada diária. E o coronel já foi bem claro em dizer que é um ganho porque são mais policiais efetivamente nas ruas. A atividade delegada, ela pode também servir a esse propósito que não seria o original de acabar substituindo uma atividade que já deveria originalmente ser da polícia, por exemplo, a Praça Rui Barbosa já não deveria ser monitorada todo o tempo. Pode acontecer isso na prática? Por uma deficiência de efetivo? Eu já estou entendendo o que você está querendo falar. Você está querendo falar o seguinte, que a Polícia Militar, no exercício da atividade delegada na Praça Rui Barbosa... Suprir uma deficiência. Na verdade, ela está fazendo o papel dela, de policiamento. Hoje nós não temos efetivo disponível para atender toda a demanda. Hoje o efetivo é bastante restrito, ponto. Se nós hoje recebêssemos uma notícia, eu gostaria que o novo secretário de Segurança Pública pensasse nisso, já que é um general, ele pensasse no seguinte, olha, eu vou suspender essa resolução, que é da minha pasta, atribuindo responsabilidade exclusiva à Polícia Militar para fazer escolta. Se ele fizesse isso, do dia para a noite, já ganharia efetivo. O coronel Robson e os batalhões que ele comanda ganhariam um efetivo absurdo nas ruas. Teríamos um incremento de policiamento absurdo. Basta uma canetada. Faz. Eu quero ver se o general vai ter coragem para mudar isso aí. É coragem. O cara precisa ser audacioso. E eu confio no general Campos, que eu o conheço. Eu espero que ele esteja bem assessorado e essa assessoria fale isso para ele. Agora, isso que a Polícia Militar vai fazer hoje na Praça Rui Barbosa, por meio da atividade delegada, é permitido? É sim, porque a própria comissão paritária, que são aquelas pessoas que representam o Poder Público Municipal e a Polícia Militar, elas podem acordar e falar, ó, nós queremos que a Polícia Militar faça fiscalização de ambulantes, faça fiscalização de pessoas que venham vender objetos aqui na praça. E o policial que originalmente na escala normal de trabalho estaria destinado para fazer a vigilância da Praça Rui Barbosa, ele seria deslocado para outros pontos da cidade? Pode também. Só que tem um outro detalhe que o coronel Robson, vocês não questionaram e nós temos que mencionar. A Polícia Militar, nós conseguimos na Polícia Militar, na minha gestão, incrementar algo que chama-se DGEM. O que é a DGEM? É uma diária que se paga ao policial militar como se fosse uma hora extra. Na CLT, eu tenho lá, eu falo para o funcionário, olha, eu preciso de alguém para trabalhar aqui. O funcionário fala, eu sou voluntário. Nós estatutários, nós não tínhamos essa previsão legal. O policial trabalhava, além das suas horas normais, em escala extraordinária, que a gente chama, convocado, porque o coronel Robson, se ele chegar e falar agora aqui, ó, eu vou convocar hoje um efetivo de 300 homens para fazer um policiamento em Bauru e vou chamar de toda a região. Ele tem competência para isso? Tem. Ele pode chamar. O que o policial vai ganhar com isso? Nada. Não. Mas ele tem a obrigação de vir. Então nós criamos um negócio chamado DGEM, que é uma hora extra. O que significa isso? Que o Estado hoje coloca por dia nas ruas, 4 mil policiais a mais em horário de folga.
obedecendo os critérios de descanso, tudo respeitando também os horários para não confundir com a atividade delegada. Esse incremento de policiamento, o que proporciona para a população? Prevenção, redução de crimes. Não tenha dúvida. Então, esse incremento de policiamento por meio do pagamento dessa hora extra, que nós denominamos de diária extra, de uma diária especial, por jornada extraordinária, esse incremento, o que ele pode fazer nessa atividade? Policiamento. Então, por exemplo, o fórum hoje, você vai ao fórum hoje, você vê policiais dentro do fórum. Sabe quem que está pagando aqueles policiais para ficarem no fórum? O Poder Judiciário, por meio de convênio. Paga a diária para que o policial permaneça lá. Fazendo o quê? Policiamento. Quando ele faz atividade delegada, ele tem que, principalmente, o principal objeto dele naquele momento é exercer uma atividade de responsabilidade da prefeitura, ok? Sim. Aquilo que a comissão determinar para o policial fazer, ele faz. E quando ele não tem o que fazer de fiscalização, ele vai ficar de papo ar, vai falar, não, eu não tenho mais o que fiscalizar, vou me recolher. Não, ele continua fazendo o quê? Policiamento. Então, quem que ganha com isso? Ganha o município, ganha o Estado, ganha o policial militar. Todo mundo ganha. Coronel Robson, se quiser concluir então sobre essa questão da Praça Rui Barbosa. Eu acho que o Coronel Meira já assim, esclareceu bem, né? Obviamente que como competência originária, prevista na Constituição e nas leis, o nosso policial deveria estar aí. Mas como nós temos eventualmente dificuldades com o efetivo, com a atividade delegada nós podemos garantir que ele fique, esse policial da atividade delegada permaneça ali o tempo todo. Ou pelo menos nos momentos de maior interesse para todos nós. E é por meio desses convênios, com o Judiciário inclusive, que a polícia vem se colocando de forma mais presente, que é isso, como o Meira falou, que é o que a sociedade quer. Né? É o que nós também desejamos, a maior presença policial nas ruas. Tá certo, muito obrigada, Lidiane, obrigada por sua participação. Eu agradeço, Larissa, mais uma vez. Coronel Robson, muito obrigada por seus esclarecimentos. Nós é que agradecemos, é sempre uma oportunidade de nos comunicarmos de alguma forma com a comunidade local e de prestarmos esclarecimentos, né? Nós temos sim que prestar esclarecimentos do que fazemos e mais uma vez agradecemos e estamos à disposição. Vereador Meira, muito obrigada por enriquecer o nosso debate hoje aqui. Obrigado, Larissa, obrigado, Lidiane, obrigado, Coronel Robson, estou sempre à disposição. Agora eu sou político, agora político tem disponibilidade. Bora, em Debate fica por aqui. Você pode rever esta e outras edições nos sites e nas redes sociais da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara. A gente se vê. Até mais.